conteúdo de Egov. De qual democracia se está falando? A que tipo de participação se refere essa análise da pesquisa? O que se entende por atos políticos e atos governamentais? E qual a dimensão dos conceitos de eficiência e transparência aplicados ao desempenho das atividades dos Estados? Então, aqui ela levanta essa análise sobre uma coletânea de artigos organizada pela Florência Ferri e Paula Santos. Então, com isso, ela percebe que essa coletânea, todos os conteúdos de Egov, ela é altamente positivista, demasiada acrítica e coloca o Brasil no índice de 2,24 no ranking mundial de capacidade de governança eletrônica. Então, para ela, são dados que não são verdadeiros. Então, nesse conjunto de obras, você percebe que os especialistas em Egov, eles usam isso como estratégia para operacionalizar. Então, eles querem usar um novo padrão de gestão, administração e produção de serviços públicos, orientados para resultado e satisfação dos usuários. Então, o que tem que se olhar? Sinônimos de democracia e gestão governamental, a produção de serviços públicos e cumprimentos de deveres administrativos, legais e republicanos. E aqui ela traz um alerta, que é a introdução dos paradigmas da administração empresarial para referenciar cidadãos no desempenho de seus direitos na convivência social e burocrática com o ente estatal. Então, para essa análise válida de conteúdos de Egov, ela precisa de premissas. E ela traz que comporte, dentro das premissas, que comporte o pluralismo e o dissenso característico da sociedade moderna. Vai ter que incluir a discordância e diversidade de pontos de vista, a autonomia de manifestação dos que discordam das regras vigentes, o que nem sempre acontece. Então, nesse outro ponto, ela discute os contornos da e-política e e-governo. Então, é necessário que se delimite o uso das TICs para atividades políticas, ou e-política do e-governo. Então, delimitação que demonstre uma distinção anterior entre os conceitos de democracia direta e democracia participativa. Ela traz que nem toda atividade de governo é política, e nem toda política vai ser uma atividade de governo. Nessa questão existem zonas de justa posição entre ambas. O uso das TICs há que direcionar menos representação e trazer mais participação. E as novas formas de democracia têm que ser híbridas, moderna e constitucional. Ela traz então Habermas, na época dele, né, em 84, que também não é tão antigo, já enfatizava que a introdução de princípios mercadológicos no conceito do poder político, que mediados pela imprensa, são adotados pelo Estado no seu relacionamento com a sociedade. Então, para ele, já a publicidade, ela imita aquela aura de prestígio pessoal e de autoridade supranatural, que antigamente era conferida apenas pela esfera pública representativa. Nesse caso, ela deixa de cumprir a função que é a desmistificação da dominação pública e o tribunal da razão. Então, passa a ser manipulado pelos meios de comunicação. Então, a formação da vontade
da opinião pública, ela não estaria mais presente nessa nova e desfigurada esfera midiática. A consciência e a racionalidade não se encontram mais na base da formação conceitual da opinião pública, que legitima os poderes instituídos. Então, Habermas, ele identificou entre o espaço e a razão e o espaço público liames, quando sequer se imaginava que o surgimento e a popularização da comunicação digital, né, na nossa www, e os seus desdobramentos sobre o sistema de representação pública. Então, ele previu antes desse boom da www. Aí, República Eletrônica, a ciberdemocracia, a cibercultura e a República Informática são denominações formuladas para tentar trazer mudanças sociotecnológicas das últimas 2 décadas. Então, para Habermas, a esfera pública é um pouco idealizada. E Bognoz, para Bognoz, ela já está corroída e ele aponta os fatores por que essa esfera pública para ele, na visão de Habermas, já está corroída. Então, que os redutos do exercício da razão, que são as escolas, laboratórios e meios de justiça, estão ameaçados pela expansão de suas fronteiras e pela fragmentação dos públicos e dos canais de comunicação. Então, o termo espaço público, se existe, é muito mais vasto, mas ao mesmo menos fragmentado e escapa por 2 extremos, do micro e do macro. Então, o Bornoz é o contraponto de Habermas, que ele traz a favor dos princípios mercadológicos e exemplifica com a imprensa, cujo caráter empresarial ele fica indissociável do político, desde já de 1631 na França. Traz as próprias regras do mercado, as próprias regras do mercado, elas favoreceram também o surgimento da esfera pública. Então, a nova lógica democrática, ela é reconfigurada pela expansão planetária do espaço público. Multiplicou opiniões e verdades. Então, não se deve concluir pela derrota da razão e do debate público, mas pela sua complicação. O descompasso e a especificidade da história da redemocratização no Brasil leva-nos a considerar que a maior parte dos antigos problemas de relacionamento Estado-sociedade, eles foram transplantados para a era da informação. Então, com essa vinda toda, nada mudou de discussão, de fato. Então, simplesmente está sendo carregado para essa era também. Então, problemas históricos de exclusão social, educação e saúde para todos, eles estão inseridos e desenvolvidos na política do governo eletrônico, que foi lançada em 2000. Então, não veio nada de novo, nada que pudesse ser diferente, fazer diferente. Ela traz a questão da dimensão física, do levantamento da teledensidade, que a densidade de linhas telefônicas a cada 100 habitantes em 2003 era de 51,62%. Ela contesta muito esses dados que foram trazidos nesse documento. Ao final de 2002, no documento, o Brasil tinha 13,98 milhões de internautas para uma população em torno de 170 milhões, sendo 16 milhões ainda analfabetos. E também esse dado de 2003, ele apresenta que microcomputadores instalados em 12,6% das casas e acesso à internet em 8,6% delas. Então, 7,537 milhões seria o número de usuários ativos da internet nos municípios brasileiros. Então, é muito contestado esses dados. Então, com isso,
é urgente repensar que o uso das TICs, ao reproduzir diferenças socioeconômicas, pode aprofundá-las e até mesmo perpetuá-las, se não considerar em seu projeto de governo eletrônico um modo de gerenciar também esses desníveis. Que é uma questão que a gente já discutiu bastante aqui na sala, esses desníveis que tem. E escassa demanda por informações acerca dos atos do governo, no sentido de monitoração e vigência dos atos políticos administrativos, foi um ponto também que ela levantou nas análises. Apresenta o hermetismo da linguagem utilizada e a presença excessiva de jargões técnicos difíceis até os iniciados. Então essa é uma questão também que dificulta até o acesso ao trabalho digital, ao acesso online, e o aumento de intermediários terceirizadores, prestando serviços de preenchimento da declaração de imposto de renda online, do IPVA e outros. Aqui ela também destaca os escritórios assim, de ajudas que se proliferaram no Brasil. Levanta as considerações, análise de conteúdos da comunicação do governo eletrônico. Então tem que observar aspectos antropológicos e sociopolíticos, tentar integrar o quadro teórico-metodológico, tem que trazer o respeito à democracia constitucional, avaliar o real incremento dessa faceta na democracia, das possibilidades de discussão e deliberação cidadã. Tem que trazer criação de fóruns eletrônicos, onde cidadãos entre si e também cidadãos com governantes e até com os especialistas. Eles possam principalmente debater e analisar os temas relevantes a todos. E dentro disso, a gente acha que é simples, mas não é pouco, nem para os pesquisadores, quanto mais para os produtores de comunicação